Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Inicialmente, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha, a propósito do tema que iremos reflexionar nesta tarde. Diz a benfeitora: orar é um verbo de afirmação perante Deus. Aquele que ora atrai infinitas bênçãos sobre si mesmo, considerando o efeito multiplicador que a prece possui. A oração nos coloca em plena intimidade com Deus, realizando em nós a felicidade desejada. A partir da mensagem da mentora, então, é fácil deduzirmos o tema da nossa reflexão de hoje, qual seja a importância da prece na existência humana. Como de praxe, elegemos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, em que diz o evangelista, palavra de Jesus: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, cuja temática central é Pedi e obtereis, dos itens 1 a 8. Nosso ponto de partida vem de uma pequena frase de Allan Kardec na obra O Espiritismo na sua expressão mais simples, mais especificamente na máxima número 44, em que o codificador da doutrina dos espíritos assim se expressou: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então a gente percebe que, pela expressão de Allan Kardec, a prece tem a capacidade de nos colocar em intimidade com o nosso Deus, um Pai amoroso, cheio de bondade, de misericórdia, de justiça, mas que aguarda sempre a nossa aproximação ou reaproximação, e cujo um dos caminhos é a prece. Mas para ilustrar a nossa reflexão, eu encontrei um precioso relato de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, lá no capítulo 18 da obra Boa Nova. O irmão X faz uma bela narrativa de um encontro de Jesus na casa de Pedro, depois da cura da sogra desse apóstolo. Em dado momento, o pescador, Pedro, perguntou a Jesus: mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Essa pergunta de Pedro é uma pergunta que talvez muitos de nós façamos, principalmente quando não temos os nossos pleitos atendidos.
Achamos que quando oramos a Deus, Ele não nos escutou. Às vezes até pedimos para alguém orar por nós, em favor de nós, porque consideramos que a criatura tem, entre aspas, uma prece mais forte e que Deus com certeza vai ouvi-la. E olha que Jesus respondeu para Pedro. Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Olha que interessante. Não apenas aquela prece que nós estamos acostumados a fazer, aquelas preces, inclusive, que nós já decoramos, já memorizamos, de tanto repeti-las, mas a prece enquanto aquela conversa que sai do coração e se dirige a Deus, que muitas vezes é um desabafo ante as nossas dificuldades. Mas o que chama a atenção nessa resposta que Jesus dá a Pedro é quando ele diz: todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Experimentam a necessidade, portanto, a comunhão com Deus é uma necessidade nossa que temos que preencher. Jesus prossegue dizendo: acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivesse? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então Jesus questiona agora o Pedro, dizendo: olha, você acredita que Deus jamais ouviria as preces de suas criaturas, ele enquanto Criador? E aqui ele faz a analogia com a porta silenciosa e inflexível. E diz para o Pedro: olha, fica tranquilo, não tenha nenhuma dúvida. Todas as orações que nós fazemos são ouvidas por Deus. Mas o Pedro parece que não se convenceu muito, e a narrativa do irmão X diz assim: mas Pedro insistiu. Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, enquanto Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana, esposa do intendente de Cusa, disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? A pergunta de Pedro também é uma pergunta que está na cabecinha de todos nós. Porque uns têm mais facilidades e outros não. Usamos muitas vezes uma palavra que para o Espiritismo não existe, ou para a doutrina dos Espíritos, que é a palavra sorte. E aqui o Pedro está dizendo: olha, o Levi ganha um bom salário, mas eu me mato de pescar. Minha esposa tem que fazer tudo em casa, tem que cuidar da horta, enquanto que a esposa do intendente, aí, a Joana de Cusa, tem muitas servas. Pedro não conseguia, naquela época, naquele momento, entender que essas diferenças, que não são apenas sociais, econômicas, são também diferenças do mérito de cada um, diante da dificuldade que experimenta. Porque as dificuldades que experimentamos, ela tem a finalidade de nos fazer crescer espiritualmente. A dificuldade não vem para nos colocar para baixo, para nos machucar, para diminuir. Não. Mas vem como um desafio que nós devemos superar.
pelo esforço, pelo entendimento, pelo trabalho, pelo estudo. Então, depois que Pedro fez essa pergunta, Jesus lhe respondeu: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje, pescas. Amanhã, pregarás a palavra. Olha que interessante. Pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Então Jesus está chamando a atenção de Pedro e de todos nós que as diferenças entre as criaturas precisam ser compreendidas e respeitadas, mas que todo o trabalho feito de forma honesta, justa, correta, sincera, é meritório aos olhos de Deus. E que não adianta nós tentarmos comparar as pessoas com o que elas fazem, que ele traça aqui o exemplo da sabedoria dos pergaminhos, não é aquele que escreve os textos nos pergaminhos, não é melhor ou maior do que aquele que cuida da terra. Pedro tornou a perguntar: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Vamos prestar atenção no verbo que inicia a oração. Deve. Jesus não diz pode a oração, ele diz deve a oração. Que é um recurso de cada um, um recurso permanente. Está sempre à nossa disposição. Basta nós querermos. Recurso esse que nos coloca no que ele chama comunhão ininterrupta com Deus. E Jesus disse mais: nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Porque nós oramos para louvar, para agradecer, para pedir. Jesus disse: essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. Ou seja, quando nós nos livramos destes pesos psíquicos, espirituais, que nos machucam, nos oprimem, quando nós nos livramos disso, nós ficamos mais leves, mais livres. E Deus, em reconhecendo esta situação, nos banha com a sua luz, nos oferece a sua luz. E aí Jesus diz: é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que interessante. A prece deve ser para cada um de nós algo essencial, fundamental, indispensável. E Jesus faz uma correlação, oferece um exemplo, que é a respiração. Nós podemos ficar sem respirar? Não. Jesus está dizendo: você também não deve ficar sem a prece. Não deve ficar sem a prece. Portanto, nós temos que fazer essa escolha em favor de nós mesmos. E disse mais: é indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então Jesus reafirma mais uma vez que a prece é o melhor caminho para essa identificação com Deus, para estreitar este laço, esta relação.
E a narrativa do irmão X avança com ele dizendo: Jesus disse mais: entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Certo ou errado? É fato que muitas vezes nós nos lembramos de Deus quando estamos numa situação de dificuldade, de dor, de sofrimento. Mas quando as coisas estão caminhando muito bem, tudo certinho, às vezes a gente nem lembra. Não lembra de agradecer, não lembra de pedir orientação. E Jesus disse mais: se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos. Olha que interessante. Como você se sentiria na qualidade de pai ou mãe ante essa situação? Essa é uma pergunta minha, não é do irmão X. Então nós, na maioria das vezes, nos lembramos de Deus nessas circunstâncias. De dor, de sofrimento, de ameaça, de incerteza, de angústia. E eu fiz exatamente essa pergunta: como você se sentiria como pai ou como mãe ante essa situação de ser procurado pelo seu filho somente quando ele estivesse numa situação dolorosa, de dificuldade? Jesus prosseguiu: em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal, da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito a essas questões íntimas e profundas. Então Jesus reitera para Pedro e para todos nós que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, mas quando o problema bate à porta, quando a situação é de dificuldade, de dor, de sofrimento, aí a gente então se volta para o Pai. Mas uma pergunta deve estar na cabeça de todos nós, né? O que devemos pedir quando oramos? Voltemos lá a Boa Nova, capítulo 18, com Humberto de Campos. Narra o irmão X. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Então passou aquele momento do dia que estavam lá na casa da sogra de Pedro, e alguns dias depois estavam de novo reunidos. Jesus continuou a lição da prece. E Simão fez então uma pergunta para ele: Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Essa circunstância que o Simão Pedro relata, é uma circunstância que nós muitas vezes também perguntamos a Deus: Senhor, tenho feito a minha parte, tenho orado, tenho tentado me manter em comunhão com Deus, mas o que eu estou precisando eu não estou alcançando. Por quê? As minhas súplicas não estão sendo atendidas. O que é que está faltando? E aí Jesus diz para Pedro: e o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Aí Pedro respondeu: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. A resposta de Pedro não é a nossa muitas vezes? Se Jesus fizesse essa pergunta para nós,
Será que a resposta não seria essa? Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Jesus, pelas narrativas, não apenas de Humberto de Campos, mas do próprio Emmanuel e de outros espíritos, colaboradores da doutrina dos espíritos, as narrativas que falam desses diálogos de Jesus, uma coisa é sempre comum em todas as narrativas, que Jesus, antes de falar, ele contemplava a criatura que lhe fazia a pergunta, como que perscrutando o íntimo da criatura, como buscando a palavra mais adequada, o melhor sentimento possível. Jesus não tinha aquela resposta de chofre de imediato. Ele pensava, porque ele inclusive reconhecia que as criaturas continuavam frágeis, intelectualmente, espiritualmente, moralmente. Mas apesar disso, Jesus acreditava que elas todas poderiam dedicar-se à obra evangélica. Pedro, disse Jesus, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Olha que interessante. Quando a gente se dirige a Deus em prece para pedir coisas que atendam os nossos desejos e caprichos, seguramente não seremos atendidos e ficaremos frustrados e, como ele diz, vamos nos retirar da prece inquietos e desalentados. Isso é fato. Mas Jesus disse mais. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Olha que interessante. Então, antes de pedir as coisas materiais, peçamos as bênçãos para compreender a vontade de Deus. Por que é que eu estou passando por essa dificuldade, por exemplo? Ah, Senhor, me tira dessa dificuldade. Ah, Senhor, resolve esse meu problema. E se eu precisar desse problema para amadurecer espiritualmente? Se este problema vem a propósito da minha evolução espiritual, do meu crescimento. E aí Humberto de Campos diz, o apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Porque Jesus disse, olha, Deus vai te dar o que tu mais precisas, Pedro, que é o consolo e a paz. O consolo para as tuas dificuldades, para as tuas dores, para as tuas necessidades, para os teus problemas, para os teus desafios, e a paz no teu coração, sabendo que tudo é transitório e que depois da borrasca vem a bonança, depois da tempestade vem o bom tempo. Mas um dia, tornaram-se a reunir na casa de Pedro e um dos filhos de Alfeu fez esse pedido a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Então nós já estamos na terceira circunstância, numa reunião na casa de Pedro. E Jesus, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou. E aí vem a parte mais linda dessa reflexão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus começa com o ato de adoração. Pai nosso que estás
nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas que todos carregamos, Jesus continuou e disse: venha a nós o teu reino. Mas este venha a nós o teu reino não é por facilidade, por benevolência, mas por conquista. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentre vós. Está dentro de cada um de nós, mas está também entre nós. E vejam que na narrativa Humberto de Campos destaca que, apesar das imperfeições humanas, Jesus pede a Deus: venha a nós o teu reino. E não era para ele, Jesus, mas para todos. Venha a nós, para todos. Inclusive, o filho de Alfeu, que havia feito a pergunta, ou a sugestão: ensina-nos a orar. Jesus dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E essa é uma das partes desta oração do Pai Nosso que eu considero mais difícil de nós colocarmos em prática, porque invariavelmente nós queremos que a nossa vontade seja realizada. Nem sempre estamos submissos, nem sempre aceitamos a vontade de Deus. Ah, mas eu não gostaria de que fosse assim. Ah, mas eu tenho azar. Ah, mas eu não mereço isso. Ah, mas fulano é muito pior do que eu e a vida dele não tem tanta dificuldade como a minha. E Jesus está dizendo: seja feita a tua vontade. Não é vontade do capricho, mas Jesus está dizendo que se realize em mim tudo o que for necessário para eu melhorar. E seguramente serão os desafios impostos pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, porque nós ainda estamos imperfeitos. Um dia todos nós seremos anjos, mas por enquanto ainda estamos imperfeitos. Jesus esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu e disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Expressão de misericórdia que Jesus está pedindo a Deus. Não está pedindo para que esse pão seja dado graciosamente, gratuitamente, não. Mas o pão nosso significa que eu não perca as oportunidades que tenho de, em trabalhando, conseguir o pão de cada dia que me sustenta. Eu não vou esperar que me seja ofertado gratuitamente. Eu vou lutar por ele. Eu vou trabalhar para conquistá-lo. E que não é apenas o pão material, mas o pão espiritual, em que eu vou buscar em Deus todos os ingredientes necessários para o meu crescimento espiritual. Jesus mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações, que cada uma precisa se desvencilhar das penosas algemas do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor, acentuou dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma relação de causa e efeito. Se você não perdoar os seus devedores, como é que você vai pedir perdão a Deus das suas faltas? Como nós poderemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas se nós não perdoamos aqueles que estão em falta com a gente?
Jesus, conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Fantástica essa oração, que nós recitamos desde que fizemos lá o catecismo, ou fomos ensinados pelo papai e pela mamãe. Não nos deixes cair em tentação. A tentação vai chegar, mas como é que eu não vou ser envolvido por ela? Me fortalecendo na fé, nos ensinamentos do Evangelho, na prática do amor ao próximo, no uso da prudência, da sabedoria, da calma, da paciência. O papel da tentação é nos testar, ver até onde nós estamos aderidos aos ensinamentos de Jesus. Livra-nos de todo mal. Jesus está dizendo para nós, olha, mantém intimidade com o teu espírito guardião, com o teu anjo protetor, com o teu anjo da guarda, com o teu benfeitor, com o teu mentor, para que ele te ajude. Mas é possível que alguma vez o mal nos apareça exatamente para saber como nós vamos nos comportar. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, não nos esqueçamos de que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo, e que somente pela oração, a palavra oração comporta dentro dela a palavra ação, fazer algo. Descobriremos a cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Este talvez seja o grande objetivo da oração que nós devemos buscar diariamente a todo instante. A gente não deve orar somente na hora que acorda, nem na hora que vai dormir. A gente deve orar a todo instante. Você está lá dirigindo o teu carro, está indo para o teu trabalho, você está varrendo a casa, você está cortando uma carne para fazer o almoço, você está fazendo um trabalho qualquer. Mantente em oração, ou seja, mantente em conexão com Deus. Eu gosto muito de uma estrofezinha de uma música dos nossos irmãos católicos que diz assim: estou pensando em Deus, estou pensando no amor. O que nós fazemos diariamente, feito com amor, com prudência, com sabedoria, com vontade de servir, com espírito de serviço, é uma oração. Oração não é somente recitar as ladainhas que nós já aprendemos ao longo do tempo. Claro que não. O nosso trabalho, qualquer que seja, é uma forma de oração. Meu amigo, minha amiga, eu espero ter contribuído para o entendimento deste tema e agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, desejando que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.